Nessa aula vai ser uma revisão. Também foi assim, eu fiz com o pessoal do presencial. Nessa revisão, a gente vai revisar, obviamente, os dois assuntos que nós vimos esse bimestre, que foram só a reprodução, sistema reprodutor humano e plantas, tá? Então, eu quero que vocês estudem dessa aula, dessas questões, para a nossa prova semana que vem, certo? A prova vai ser online, até para mês aqui, não sei, vou continuar, que não tem condições nenhuma de fazer online, que vai fazer no presencial, certo? Mas, principalmente online, a nossa avaliação vai ser terça-feira que vem, eu coloco, né, de 8 às 10 da noite, ok? Então, vamos lá para a nossa revisão. O estilo da revisão vai ser com relação a uma pergunta, né? E eu vou responder para vocês revisando. Então, a gente viu, a pergunta é: em qual tipo de reprodução biológica ocorre a variabilidade genética? Então, eu falei para vocês que existem dois tipos de reprodução biológica. Quais são elas? A reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Então, eu trouxe aqui um quadrinho para a gente ver aqui sobre. Nessa primeira parte, a gente tem reprodução assexuada. E nessa segunda, nós temos reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, nós temos formação de clone. Se eu formo clone, eu tenho variabilidade genética? Não. O que é variabilidade genética? É quando um ser dá origem a um ser diferente. Tá vendo que ele tem uma diferença? Da onde vem essa diferença? Lá do DNA, né? Genética é o DNA. Então, aqui na reprodução assexuada, a gente pode ter o quê? Uma divisão, uma célula dando origem a duas, certo? Por bipartição. Pode ter o surgimento de um broto, e esse broto cai e gera um indivíduo igual. Então, será que é na reprodução assexuada que tem a variabilidade genética? Não. Onde a gente vai ter a variabilidade genética está aqui, ó. Descendentes com grande variabilidade de características, ou seja, variabilidade genética. Então, fica esse quadrinho aqui, né, para vocês lerem. Mas, ó, rapidamente, quais são as vantagens? Formação de clone, então isso é rápido, certo? Todos podem originar descendentes, no caso da sexuada, geralmente só um dos organismos, né? A partir de um indivíduo é possível colonizar tudo aquele indivíduo. Desvantagem, não tem diversidade, né? Isso faz com que seja difícil se adaptar às alterações e não favorece a evolução das espécies. Do contrário, exatamente o contrário, a reprodução sexuada vai gerar variabilidade genética, certo? Uma maior condições de sofrer e de sobreviver a mudanças ambientais e vai favorecer a evolução dessa espécie. É um processo mais lento, né? Com grande e perde muita energia. Então, a resposta para essa pergunta, em qual tipo de reprodução biológica ocorre a variabilidade genética, apareceu aqui, ó, resposta sexuada, é a reprodução sexuada, tá? Por quê? Porque na reprodução sexuada, a gente vai ter uma célula de um indivíduo com uma célula de outro indivíduo. Aqui vai trazer uma parte do DNA, aqui vai trazer outra. Quando formar esse novo indivíduo aqui, ele é novo, ele é exclusivo, ele é único, só vai existir igual a ele, só ele. Nem mesmo o irmão gêmeo idêntico dele vai ser igual a ele. O DNA é bem parecido, mas vai ter sempre umas diferençazinhas bem pequenininhas. Segunda pergunta. Em qual local ocorre a fecundação dos gametas na espécie humana? Então, eu trouxe para vocês aqui o
o sistema reprodutor feminino, né? A imagem do sistema reprodutor feminino. Lembrando a vocês, eu quero que vocês saibam para a prova o nome de todas essas estruturas. Então, número 1, ovário. Número 2, tubo uterina. Número 3, aqui tem o útero, né? Tudo isso aqui é o útero. E o número 4, canal vaginal, certo? Então, como eu falei com vocês, aqui nos ovários vão estar os óvulos, né? Os ovócitos. No período fértil da mulher, vai acontecer a liberação de um óvulo, geralmente é um, mas pode acontecer mais de um, no caso dos gêmeos, né? Dos gêmeos que são diferentes, bivitelinos. Esse óvulo fica aqui esperando aonde? Na tuba uterina. Então, a resposta a gente já vê aqui que é tuba uterina, tá? Mas vamos lá. Caso ocorra a relação sexual, né, e o espermatozoide, ele consegue subir tudo isso aqui, o espermatozoide, ele vai subir tudo isso aqui, e vai vir uma parte para cá, vai vir uma parte para cá, né? Só que a cada mês, basicamente, só sai ou do ovário esquerdo ou do ovário direito. E aí ele vem até aqui, e se tiver um óvulo aqui, vai acontecer a fecundação. Então, a fecundação ocorre aqui, nessa região. Combinado? Então, vamos lá. Próxima pergunta. Qual o nome do tecido no qual ocorre a implantação do feto? Vamos lá para ver essa imagem mais uma vez. Então, eu falei para vocês. Aqui, né, tem o ovário, um óvulo, que vai ser liberado aqui para as tubas uterinas, que se chamava antigamente trompa de Falópio. Tá vendo aqui, ó, o encontro do espermatozoide com o óvulo, que se chama fecundação. Ao mesmo tempo que a célula ela vai se dividindo, o zigoto vai se dividindo, vai caminhando, vai caminhando. Quando chega aqui no estágio de blástula, que já tem bastante células, né? E tem uma cavidade. A blástula ela tem, as células estão todas feitas uma bola de futebol. As células estão todas ao redor e dentro tem uma cavidade com água. Então, vai se implantar o feto aqui, ó, no endométrio. Então, resposta, apareceu aqui, endométrio. Esse tecido aqui, ele é um tecido que ele fica variando durante o ciclo menstrual da mulher, né? Quando o óvulo tá aqui, desde que ele começa a ficar pronto aqui, isso aqui começa a engrossar, esperando o quê? Esperando que vá acontecer esse processo aqui, né? Que resulte na implantação do feto. Porém, a maioria das vezes não acontece. Então, chega lá, o óvulo passa do tempo dele. Não foi fertilizado, esse tecido precisa ir embora. E ele vai embora de que forma, né? Através da secreção menstrual, do sangue menstrual. Combinado? Então, aqui a gente tem o ovário, as tubas uterinas e o útero. E aqui embaixo estaria o canal vaginal. Uma pergunta agora sobre o sistema masculino. A espermatogênese, então, gênese de formação, de início, né? E espermato de espermatozoide ocorre dentro dos túbulos seminíferos, que se localizam onde? Onde estão os túbulos seminíferos? Vamos ver uma imagem aqui do sistema reprodutor masculino. Nós temos aqui o pênis, né? E o testículo. Aqui em cima o epidídimo. Onde é que estão os túbulos seminíferos que produzem os espermatozoides? Estão aqui, dentro do testículo. Então, se a gente pega uma imagem do testículo aqui, ó, aqui dentro, nessa parte principal, e traz para cá, e aumenta de novo, vai ver que aqui dentro está ocorrendo, né, a espermatogênese. Aí depois os espermatozoides passam aqui para o epidídimo para eles maturarem, e depois eles vão subir, então, pelo canal deferente. Então, resposta, testículos. E o epidídimo é o quê? O epidídimo é onde os espermatozoides ficam maduros.
Sobre ainda o sistema reprodutor humano, nós temos aqui qual método permite a prevenção de gravidez, né? A gente sabe que só tem um tipo de método que vai prevenir tanto a gravidez quanto vai prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Quais são? Que método é esse? Então, de uma forma geral, eu comentei com vocês que vão ter os métodos hormonais, né? Seja em adesivo, pílula oral, pode ser injetável, pode ter o DIU, que ele pode ser tanto hormonal quanto de barreira. Tem o diafragma, que é uma barreira também que coloca um produto espermicida que mata o espermatozoide. Mas o único método que vai prevenir contra gravidez e contra as doenças serão os preservativos masculinos e o preservativo feminino. O planejamento de calendário, ele é um pouquinho arriscado, né? Geralmente ocorre mais quando as pessoas não querem ter filhos, mas se tiver, pode acontecer, enfim, estão casados, estão num relacionamento, que é não ter relação durante o período fértil, né? Aquele período em que o óvulo é liberado, mas ele é muito arriscado, certo? Muito, muito, muito. Então, para prevenir gravidez e doenças, só os preservativos femininos e masculinos, tá? Então, resposta preservativo. Quais as principais características? Tá, mudou, pausa. Eu fiz 5 questões, então, sobre reprodução, sistema reprodutor. E agora a gente vai revisar a nossa aula de plantas, tá? Quais as principais características dos seres agrupados no reino vegetal? Simples, resposta simples. Todos os reinos vegetal ou plantas são eucariontes, pluricelulares e autotróficos, certo? Sendo a sua grande maioria, praticamente todos, através da fotossíntese. Ok? Então, resposta, eles são eucariontes, pluricelulares e autótrofos, ok? Ou autotróficos. Segunda questão sobre plantas. Considerando o contexto evolutivo, qual grupo de plantas surgiu por último? E aí, eu trouxe para vocês aqui, eu trouxe até outra imagem do que foi na aula, para lembrar dos 4 grupos de plantas que nós temos, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Isso aqui é um cladograma, ele mostra o quê? A relação entre os seres que estão aqui, entre os grupos. Então, essa é mais próxima dessa, essa é mais próxima dessa, essa é mais próxima dessa. E essa daqui é a mais diferente dessa, né? Então, quanto maior a proximidade que está sendo representada, mais é a proximidade evolutiva. Então, um ancestral que foi possivelmente uma alga verde, né, de água doce, deu origem ao primeiro grupo, briófitas, né, e aí foi quando surgiram os embriões, né, com mais de uma célula, surgiram os tecidos, plantas com 2 sexos, surgiram as briófitas, e, né, as algas ficam no ambiente aquático e as plantas começaram então no ambiente terrestre. Em seguida, né, depois de muitos milhões de anos, surgiram os vasos condutores. Então, nós tivemos quem quando surgiram os vasos condutores? Nós tivemos as pteridófitas. Quando surgem as sementes, nós temos quem? As gimnospermas. Lembrando que esperma é semente, gímeno é quando a semente é desprotegida. Quando surgiram flores e frutos, nós tivemos então as angiospermas. São todas aquelas que têm flores e frutos, certo? Então, considerando o contexto evolutivo, qual grupo de plantas surgiu por último? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas ou angiospermas? Então, a representação ela é bem clara, né? E a gente vê que há uma complexidade que vai surgindo, e a resposta são então as angiospermas. Angiospermas, ok? Da mesma forma, eu posso perguntar quem surgiu primeiro, né? Qual foi a ordem de surgimento, combinado? Outra característica muito importante é que essas plantas, dê exemplos de plantas que precisam de água para a reprodução.
São dois grupos, são os grupos das briófitas e os das pteridófitas, porque elas precisam do ambiente úmido, porque a célula masculina delas são flageladas e precisa do meio líquido para poder chegar lá na célula feminina. Então, quais são os exemplos? O exemplo de briófita é o musgo e o exemplo de pteridófitas são as samambaias. Combinado? Então, resposta é a própria aqui, musgo e samambaia. Qual a novidade evolutiva das gimnospermas? Então, quando eu perguntar a novidade evolutiva, é exatamente isso aqui que vai marcando a diferença entre um e outro. Então, das gimnospermas é quem? Das gimnospermas são as sementes. Respostas, a novidade evolutiva das gimnospermas são as sementes, tá? Sementes. Qual a novidade evolutiva da angiosperma? Flores e frutos. Qual a novidade evolutiva das pteridófitas? Vasos condutores de seiva. Como são os nomes dos vasos mesmos? Xilema. Lembra? Xilema conduz o quê? Xixi, água e sais. E floema são os nutrientes, né? A seiva elaborada. Então, a novidade evolutiva é aquilo que surgiu que foi capaz de dividir o grupo anterior com o grupo posterior. Combinado? E, por fim, para a gente terminar aqui, nas briófitas são plantas sem vasos condutores, ou seja, são plantas avasculares. Como ocorre a distribuição? Então, a gente viu ali que vasos condutores surgiram nas pteridófitas. Então, como que passa a água e os nutrientes nas briófitas? Elas são bem pequenininhas, são muito pequenininhas. Vocês só conseguem ver essa estrutura aqui das briófitas com a lupa ou com o microscópio. Se a gente pega assim no olho nu, a gente só vê só uma graminha assim bem pequenininha. Então, como elas são muito pequenas, cada célula delas vai passando para a próxima célula o que ela precisa. Então, ó, aqui está na terra. Vamos dizer que aqui é... Deixa eu botar aqui ao contrário. Aqui é a raiz, essa aqui, esse rizoide, né? Que não é bem raiz. Aqui a gente tem terra, a água, né? Lá onde elas ficam. Aí, tá precisando de água aqui, entra a água daqui para cá. Aqui tem bastante água e aqui tá precisando, então a água passa daqui para cá. Opa, e agora tá precisando aqui e assim vai, né? Aquele princípio básico das substâncias que sai do mais concentrado para o menos concentrado. E como é o nome disso? É a resposta que eu quero aqui, ó. É a difusão. Deixa eu apagar aqui, ficou bem em cima. A resposta é difusão. Tá meio travando o computador hoje. Difusão celular, ok? Então, basicamente isso. Eu vou trabalhar com essas questões para fazer a prova de vocês, certo? Com relação aos sistemas, lembrar, principalmente do sistema reprodutor, das principais partes do sistema reprodutor feminino, masculino e suas funções, onde acontece a fecundação, onde o embrião fica, né? Como é o nome da parede, o endométrio, certo? E com relação às plantas, tem que saber os 4 grupos, briófitas, peridófitas, gimnospermas, angiospermas. Tem que saber que a que surgiu primeiro é a briófita, por último, as angiospermas. Qual a novidade evolutiva de cada uma delas, né? Briófita avascular, todas as outras têm vasos, xilema e floema. E quem precisa de água? Briófita e pteridófitas, ou seja, angiospermas e gimnospermas são independentes de água, certo? No caso da briófita, que não tem vasos, então é por difusão celular. Combinado? Então, a partir disso aqui, eu vou fazer a prova de vocês. Vão ser 5 questões. Então, vai ser menos, né, do que essas 10. Vão ser questões de marcar. Se tiver, acho que talvez só uma, sem ser de marcar, mas eu vou ver ainda.
Espero que vocês tenham gostado e vou postar para vocês então na semana que vem a nossa prova, combinado? Beijos, beijos.